Essa moça foi morta covardemente, enquanto dormia. É um monstro. É um monstro. É um moleque. É um monstro. Aquele que devia protegê-la, que estava na sua casa, devia protegê-la, foi quem a matou. E essa é a pior parte. Por isso que esse homem deve ser condenado. De jeito nenhum. Eu não perdoo. Não perdoo, mas de jeito nenhum. Mas nem que ele venha me pedir. Mas de jeito nenhum. O que ele fez para minha filha é imperdoável. Ela morreu sem saber que ela estava morrendo. Como é que eu posso perdoar um homem desse? O caso Mônica, ele aconteceu no bairro de Mirandópolis, aqui na cidade de São Paulo, em outubro de 2009. O fato ocorreu na região do 16º DP. A mãe chega em casa por volta das 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, para levar comida para a filha. Ela cozinhava, fazia uns tupperware, deixava na geladeira, a filha chegava à noite e comia. Eu gostava de comida natural, não comia porcaria, ao contrário do Mica, que gostava de comer pizza, esfirra, essas coisas aí. A mãe chega e vê o carro na garagem, estranha. A Mônica não foi trabalhar, abre a porta e vê a filha caída no chão. A Mônica é uma menina assim, muito alegre, muito feliz. A vida dela é só alegria. Ninguém fala da Mônica triste, da Mônica chorando, todo mundo fala assim, a Mônica é uma pessoa feliz. Todas as pessoas da rua, ela saía para correr todo dia, de manhã, como falava que ela sentava feliz, não havia reboio com ela. Ela só não gostava de uma coisa, de frio. A Mônica é a primeira filha do Surrai e a primeira neta, a primeira sobrinha da família. Então era uma menina muito querida, todo mundo gostava muito dela desde pequenininha. Tá? Sempre brincalhona, sempre sorrindo, sempre alegre. Ela nunca transpareceu problemas de saúde, pelo contrário, ela era atleta. Ela fez primeiro a faculdade de Educação Física, depois fez faculdade de Fisioterapia, com mestrado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, inclusive, na parte de recuperação esquelética, que inclusive era uma sumidade no trabalho dela. A vida dela era a profissão dela, ela amava o que fazia. No Natal, ela dava presente para todas as pessoas da família. Eu falava, para todo mundo ela dava um presente, a gente adorava os presentes dela. Ela me deu um pano de prato. Eu tenho esse pano de prato guardado até hoje, tem mais de 10 anos. Porque é um presente que a gente sabe que, assim, não foi que ela foi numa loja, que ela comprou, não. É porque ela viu aquilo, ela falou, não, isso aqui é para minha tia, isso aqui é para o meu pai, isso aqui é para minha irmã. Para mim, ela me deu um livro que ela comprou num sebo. Para o meu filho, ela deu o tênis que era do pai, uma chuteira do pai, que o pai tinha jogado, ela guardou e deu para o meu filho ser jogador. Sabe, ela tinha um amor com todo mundo. Com todos, desde da prima pequenininha até o primo maior, com todos. Sabe, por essas ações dela você percebia isso. Então a alegria dela, essa coisa boa que ela transmitia, não dá para esquecer nunca. Isso aí foi uma lição de vida que ela deixou para a gente. Claudemir Nogueira, também conhecido como Mica, é um personagem interessante. É uma pessoa muito querida. Nós procuramos nas redes sociais, naquela época não era o Orkut ainda, não existia o Facebook, mas eu não vi nenhuma pessoa falando um A desse homem. Dentre todas as pessoas, assim, na roda de família, um churrasco, uma pizza, alguma coisa do tipo, ele sempre era muito falante, ele sempre se destacava, que era atenção, ele é um homem grande, né? Então também chama mais atenção, assim, mas sempre sorridente. Somente elogios. Todas as pessoas só elogiando. Olhavam no Orkut, alunos dele do passado, falando, professor, eu estou na faculdade hoje no segundo, terceiro ano e devo isso graças aos seus ensinamentos, o senhor me levou a gostar da matemática. E sempre, tudo, os amigos elogiando, pessoas que vinham para cá para ser ouvidas, nunca falaram nada que eu desabonasse. Mesmo a própria família, que não havia briga entre eles. Uma festa de colegas, né? Dela, aqui de São Paulo, lá em Suzano. Uma colega dela conhecia o pessoal lá de Suzano e ela foi numa festa lá em Suzano e se conheceram nessa festa lá em Suzano.
Tinha uma vida normal, não era aquele casal escandaloso de ficarem aos beijos, sabe, cheio dos abraços. Não, era um casal normal, simples, né? Dentro da família havia muito respeito, né? Quando nas reuniões de família. Então, nada que exagerasse. Veio em casa depois, falei, não, tem que ser em casa, né? Não tem nada de ser na rua. Veio, me apresentou e ela estava trabalhando, trabalhava no HC, inclusive, como terapeuta no HC. O senhor Claudemir, ele era professor do Mackenzie. Aí ela acabou se casando, né? Foi morar com o Claudemir e todo mundo ficou contente, né? Um rapaz alegre, boa gente, professor. E só que ela, depois de um certo tempo, quis ir morar em outra cidade. Ela tinha um sério problema de que ela era muito friorenta, gostava muito de praia, foi para Natal. Ela recebeu uma proposta de uma pessoa da Marinha, lá de Natal, para que ela fosse trabalhar como terapeuta lá na base. E, pô, falou em praia, sol, então foi um trauma. Não, porque eu vou. Pediu a licença demissão lá do HC e ela foi para Natal, foi viver lá em Natal na expectativa de trabalhar lá na base da Marinha. Não deu certo, tentou emprego em outras clínicas lá, também não deu certo. De lá foi para Fortaleza e em Fortaleza ele foi para lá. Ele acabou indo também para lá, morar junto com ela lá em Fortaleza. Mas ela tinha ido sozinha para lá. Quer ir, vai comigo, vamos, não quer, vou, e foi. Ficaram juntos lá um tempo e acabaram voltando para São Paulo, porque lá também não deu muito certo. Aí me ligavam, não está dando certo. Eu falei, então fala o seguinte, volta, porque se matar aí para quê? Ficar passando necessidade, não vejo o motivo. Vem para cá, você tem a sua casa, né? O Mica, à época, tinha 45 anos, era 37, e ele estacionou. Ele ficou naquelas aulinhas dele, não queria saber de mais nada. E ela cobrava dele ainda. Pô, você vai fazer um curso, melhorar, fazer uma pós. Não. Ele parou ali. E ela não, ela ao contrário, sempre fazendo curso, sempre se aprimorando, melhorando as técnicas dela cada vez mais. E quando voltou de Fortaleza, isso praticamente um ano que ficaram por lá, Natal e Fortaleza, voltaram, a gente percebeu que a relação não estava boa. Falei, então, se não está boa, separa. Se não tem nada um com o outro, separa. É namoro, não tem que pensar. Você tem sua casa, fica na tua casa. E isso ocorreu. Ficaram separados uns 2, 3 meses, e ele não abandonou, ficava rodeando. Eu não falei, não, aqui não vai entrar, se está separado, vai fazer o quê? Não tem. Ficou rodeando, mas depois acabaram voltando. Depois que relataram, não tivemos nada que pudesse perceber de algum problema. Se tinha, nunca falaram. Inicialmente, quer dizer, no primeiro contato que houve, né, da morte, foi a mãe. A mãe ia toda tarde lá prestava serviços para os dois, né, fazia comida, lavava, passava, porque os dois trabalhavam fora e a mãe ajudava, morava próximo, a Mônica ajudava a mãe também. E a mãe chega em casa, se surpreende com o carro na garagem. A Mônica está em casa, não me avisou? E no que abriu a porta, depara com o corpo estendido no chão ali na sala. Eu trabalho no banco e o meu horário de trabalho, expediente, era até às 16 horas. E era por volta de 16h30, eu já estava no ônibus, indo para minha residência. Logo que eu entrei no ônibus, recebi o telefonema da minha esposa, dizendo que ela tinha encontrado a Mônica e que ela estava com problema. É melhor você vir bem rápido. E aí desliguei, mas minha esposa nunca me ligou dessa forma. Na hora eu já falei, pô, alguma coisa aconteceu. Eu pedi ao motorista do ônibus, naquele momento, para parar o ônibus. Desci correndo, fui até a estação do metrô da Luz, desci aquela escadaria, peguei o metrô, que eu cheguei lá na Praça da Árvore, na estação da Praça da Árvore, liguei para meu filho, o que está acontecendo? Não, vem para cá que depois eu te conto. Falei, não, eu quero saber agora, né? Ele falou, olha, a Mônica está morta. E aí deu desespero, né?
fui correndo, cheguei lá correndo, suado. O pessoal estava na rua e aquilo para mim foi um choque tremendo, né? Na hora que eu cheguei dentro da casa, não podia entrar, vi o corpo dela estendido no chão ali na sala, né? E o policial dizia para mim, olha, lamento, mas não posso te deixar entrar porque não pode mexer, a gente não quer preservar a cena. Mas eu quero ver minha filha, né? Não pode. A gente não sabia o que fazer. A gente começou a conversar, e aí ele também chegou, aí chegou também a delegada, né, lá do 16º DP, chegou a delegada, mais acho que era perito ou fotógrafo, não sei quem, e uma moça entrou, olhou, deu a volta ao corpo, pediu para o perito levantar, né, o corpo. Ela estava com o braço estendido, aí ele pegou no braço, tentou levantar no braço, mas já estava extremamente rígido, né? Duro. Então levantou, ela olhou de cima. Isso aqui é morte natural. E todo mundo, mas como? Morte natural? Ela era atleta, ela alimentação saudável, alimentação natural, se preocupava com a alimentação, com o bem-estar dela, tudo. Tirou 2 fotos, 2, 3 fotos. Olha, preciso que alguém vá lá na delegacia para prestar o depoimento, fazer o BO, fazer o boletim, né? O Claudemir foi chamado pela própria família, porque ele estava numa escola ali a 100 metros, que ele foi dar aula. Ele deu aula de manhã, né, das 7 horas até acho que meio-dia e meio, 1h30 numa escola, e depois voltou a 1h até às 5 horas numa escola próxima da residência do qual ele também dava aula. Nesse inteirinho ele apareceu, né? O que aconteceu? O que é isso? Começou a chorar, uma espécie de um histerismo, né? Mas como? Quem foi? Só pode, né? Será que foi algum assalto? E chorava. Surgiu, então, a questão se ia fazer, levar para fazer a verificação do óbito. Eu dizia assim, olha, morte natural, né? Eu não quero que mexa no corpo da minha filha. Não gostaria que mexesse, né? Abrissem o corpo, fazer autópsia, né? Morte natural. Não... sim, eu também não quero, de jeito nenhum. Não há necessidade. Não, então vamos seguir os procedimentos normais, mas eu não gostaria que mexesse no corpo dela. Né? Quero preservar. E aí estávamos conversando. Naquele momento ele me disse que ela tinha dado os cartões do banco para ele, né? Para sacar o dinheiro. E eu falei, então deixa comigo que eu vejo o que está acontecendo. Vou pedir para bloquear as contas, já que foi algum assalto, alguma coisa, a gente pede para bloquear. E liguei para o banco, tanto para o Unibanco como para o Banco do Brasil, ao qual eu trabalhava. E naquela hora ainda, 6 horas, 6 e pouco, ainda tinha os colegas trabalhando lá. Eu saí às 4, eles saíram depois, foi das 6. Aí eu falei com o meu gerente, falei, dá uma olhada na conta para mim, bloqueei o cartão. Falei, mas não tem nada na conta, a conta está negativa. Mas como negativa? Sim, está negativa. Então, por favor, transfere da minha conta e cubra. Né? E bloqueei o cartão. Né? Liguei para o Unibanco, fiz a mesma solicitação. Lá no Unibanco não estava negativa, tinha um saldo ainda muito pequeno, mas tinha. E pedi para bloquear também a conta e os procedimentos. Né? E depois desse momento que a delegada esteve lá, aí franqueou a entrada da gente, né? Então aí fomos lá ver como é que ela estava. Então pedi ao meu irmão, não estava muito frio, eu falei, pega um colchão, que eu não quero ver ela no chão, né? Nesse chão frio. Aí ele falou, não pode mexer. Aí ele estava no telefone, ligando os conhecidos, chorando. Hoje, a gente observando a atitude dele naquele momento, ele já ligou com o celular dela para todas as amigas dela, para todo mundo, já para avisar que ela tinha morrido e que o enterro ia ser no dia seguinte. Eu não tenho cabeça para isso naquela hora, pensei comigo, né? Mas foi um fato que me chamou. Aí eu falei, não, pega o colchão que eu quero, porque ela no colchão, não quero ela no frio, nesse frio, no chão gelado, né? Não tem colchão. Eu falei, então vai lá em casa e pega um colchão lá em casa. Eu tenho lá, pega o colchão.
Quando chegou o colchão, aí, não pode pegar, pode não pegar. Aí 2, 3 pessoas, meu filho, não sei mais quem, e ele, inclusive, pegaram o corpo e levantaram o corpo e colocaram em cima do colchão, né? Ela estava dura, rígida, então não tinha nem como mexer. Mas ele que pegou na parte superior dela e colocou em cima do colchão. E, ao mesmo tempo, ele não permitiu também que acendêssemos a luz, que a luz da sala estava apagada. Não acende a luz, porque acho que não é legal preservar. Melhor deixar só da cozinha. Enfim, e ficamos aguardando o veículo do IML para a retirada do corpo. Isso ocorreu por volta de umas 9 horas. Aí veio, retirou, colocou e levou o corpo, né, para o SVO, que é morte natural, vai para o SVO. Aí cada um foi para os seus lugares, fomos para casa. Eu digo, eu estou indo lá para o SVO que eu vou ver. Aí meu cunhado pegou o carro, foi eu, meu irmão, meu filho, ele e a irmã. E ele ficou junto ao lado da irmã, deitado no ombro da irmã. Fomos ao SVO até umas 2 horas da manhã, creio. Aí que foi a surpresa nossa. Recebemos a notícia da médica, que não era assunto deles, mas sim para um assunto para o IML. Mas como para o IML? Meu filho é médico, foi lá conversar com ela. A médica que atendeu verificou o arroxeamento no pescoço e avisou o irmão, que o irmão é médico, que estava muito abalado até então. Né? Naquele primeiro momento, ele estava aceitando como morte natural também. E aí a médica deu a notícia para ele, olha, ela tem um arroxeamento no pescoço e isso é sinal de enforcamento, vai ter que ir para o IML. Aquilo foi um choque para nós, né? Para mim, meu cunhado, meu filho. Fala, não pode, tem que aguardar agora outro veículo, outra viatura para levar para o IML. Pô, mas como IML? A delegada viu, é morte natural, ela não, né? Ele não demonstrou reação nenhuma, nem ele nem a irmã, se afastaram do grupo. Ele começou a dizer, tá vendo? Esse bandido entra em casa para assaltar, não acham nada, porque a nossa casa é simples, porque nós somos pobres, não acham nada. Pega, mata e vão embora. E ele não parava de dizer isso. E meu marido ficou intrigado com isso. Poxa, como? Nós precisamos saber quem que matou a Mônica, por que fizeram isso com a Mônica? Não é, como bandido entra, não houve arrombamento, não houve nada. Aí voltamos para nossa casa e vamos aguardar para ir lá no IML. Meu marido chegou na minha casa, já eram 5h30, 6 horas da manhã, no sábado. Eu estava aguardando para ir para o velório, porque eu estou achando que ela morreu até então de morte natural. Aí, para minha surpresa, na hora que ele contou isso, eu quase desmaiei. Eu não consegui entender também, mas como, né? Aí a casa caiu, né? Porque aí era outra história, né? Aí depois que chegou o corpo, o médico, o legista já tinha visto, né, o corpo, feito lá os exames. Aí o atendente lá do IML, o rapaz que nos atendia lá, do administrativo, falou, olha, o legista já terminou, o senhor pode ver o corpo, mas eu vou pedir um favor para o senhor, eu não gostaria que ele visse o corpo. Por quê? Falei, não, eu acho que ele não deve ver o corpo. O senhor e a esposa estão liberados para ver, mas eu não gostaria que o senhor também não permitisse. Mas eu não estou entendendo. Aí ele me levou num corredor um pouquinho mais adentro, falou, olha, não é por nada, a gente tem experiência nessas coisas, o senhor não é o primeiro, que a gente já recepciona desse jeito aqui, e normalmente, na maioria das vezes, é o familiar que está implicado. Então eu não gostaria, estou pedindo para o senhor, para não permitir que ninguém veja, além do senhor. E eu na hora falei, tá bom, mas
Nada assim que me chamasse tanta atenção ou que aquilo me sedimentasse mais minha atenção, além daquele fato e esse outro fato no IML. A irmã dele que estava junto, uma Silvana, ela insistiu muito em querer ver o corpo. Falei, não, eu não gostaria, é eu e a mãe vamos ver. Não quero que vejam o corpo da minha filha diferente do que é. Né? Porque nós já tínhamos ido lá ver, ela estava, não sei se vocês já viram, é uma coisa que eu não gostaria que ninguém visse. Então, é uma cena que me marcou muito, me marcou profundamente como ser humano, como pai, como homem. Até hoje eu tenho essa cena gravada. Eu não consigo, depois disso, não consegui chegar próximo de uma outra mulher. Né? É uma cena que me traumatizou, chocou, não sei te dizer, eu não tenho palavras. Mas era a minha filha. A minha filha que eu a carreguei no colo, que eu a chamava os olhos de jabuticaba, que ela tinha um olho extremamente preto. Ver ela nua, deitada, costurada, aquilo foi uma cena que nunca na minha vida eu imaginava isso e aquilo me chocou muito. Quando o corpo foi liberado lá no ML, ele virou para mim e falou, olha, são 3 horas da tarde ainda, o enterro estava marcado para 5, vamos enterrar hoje, porque está todo mundo exausto. Olha seu irmão, que é o pai dela, como está, ele está muito cansado, vamos já enterrar hoje. Eu falava, que é isso? Não vai nem dar tempo da gente ver lá a menina. Tem a família dela, a avó, que mora no interior, está vindo para cá. Todo mundo quer fazer um velório decente para ela, ela merece. É uma menina que teve tudo para essa vida, para ser feliz, e aconteceu uma barbaridade dessa. Ele começou a discutir comigo dentro do ML, porque ele queria que o velório fosse já aquela hora. Saindo o corpo de lá, já fosse para o enterro. Quer dizer, 2 horas depois. Quer dizer, para não dar tempo de ninguém ficar perto, para não dar tempo de ninguém cogitar nada, de ninguém questionar nada. Ele já era muito manipulador nas questões que ele fazia. Lá do ML, eu liguei para o cemitério e falei com a gerente e avisei, olha, o enterro vai ser marcado para amanhã, porque o corpo ainda vai ser liberado e tal, não sei o quê. Para minha surpresa, daqui a pouco a moça do cemitério ligou para mim. Ela falou, olha, o marido da Mônica acabou de me ligar que disse que o enterro vai ser hoje. E aí, quem que resolve? Aí eu falei, porque normalmente realmente é o marido, né? Pressupõe agora, tá a família de um lado, a família dele do outro, e ninguém... Aí eu falei, olha, o jazigo é da minha família, quem manda aí sou eu, e eu já falei com o pai dela, e ela vai ser enterrada amanhã, porque a avó, os familiares estão vindo para o enterro para chegar amanhã ainda. Então vai ser amanhã, hoje realmente é inviável. E assim foi feito. Aí o corpo foi para lá, aí cada um foi embora para sua casa, né? Uns foram lá para o cemitério já. Tivemos primeiro que ir ter o caixão, né? Tem que ter o caixão. Não sabia disso. E ele estava junto, eu, meu filho, meu cunhado. Estava ele e a irmã, não abriu a boca, não falou nada, sempre sonolento, dormindo de olhos fechados, deitado no colo da irmã, no ombro. Perguntei a ele, inclusive, se ele tinha gostado. Falei, olha, você gostou desse? O que você acha? Você acha que esse tá bom? Tem algum melhor que você... Não, tá bom. Enfim, fechei o assunto ali do caixão, do carro que tinha que ir, a viatura que tinha que ir, o pessoal que tinha que ir junto para preparar o corpo. Falei, não, pode fazer tudo, não tem problema, não me importa o preço. Né? Paguei tudo lá no dia. Aí voltamos lá para o ML, para que o rapaz preparasse. Aí pedi para o rapaz lá que preparasse o melhor possível. Né? E aí dali levou lá para o velório, ficamos no velório. Aí entra e sai, ele, ora estava lá dentro, ora estava lá fora. Tinha muita gente mesmo. Ele estava presente,
com um casaco vermelho, todo preocupado em arrumar o cabelo toda hora. Chegavam pessoas, ele batia no ombro, parecia um encontro de políticos até, né? Batia no ombro, uma festa. Ele era o centro da atenção, né? Porque agora ele era o viúvo, né? Então era isso que ele precisava, né? E para surpresa de todo mundo, ainda ele fez um discurso no velório, falando que foi Deus que quis assim, que Deus que quis levá-la. E ainda eu questionei ele, Deus não tira uma pessoa desse jeito do mundo. Será que foi Deus mesmo? E ainda eu falei, olha, eu vou dizer aqui em cima do caixão dela que nós vamos fazer justiça e vamos descobrir quem que foi o assassino dela. Após constatar que havia algumas lesões no pescoço da vítima, esse caso veio ao DHPP. E sob a minha presidência. E nós contávamos na época com por volta de 150 inquéritos policiais de homicídio aqui. Já a princípio, o caso da Mônica me chamou a atenção por alguns fatos meio errôneos colocados no BO primário. Primeiro, da morte natural dela, que eu achei muito estranho, uma menina de 37 anos, atleta, de uma morte natural. E começamos a proceder de investigação, comecei a chamar a família e, no conversar com a família, começaram a surgir algumas dúvidas. E essas dúvidas começaram também a ser minhas dúvidas. E eu comecei a canalizar a coisa também para o lado do ex-marido. Mas o que eu tinha era muito tênue, era a palavra deles, dizendo que ele falou tal coisa, e não deixou acender a luz no dia. As coisas não eram palpáveis. Então, eu reuni a família aqui um dia e pedi a eles que não me pressionassem, que viessem para cá a hora que eles quisessem conversar comigo, mas que confiassem no trabalho da polícia, me deixassem conduzir esse inquérito, que eu prometia para eles que eu resolveria o caso e em breve apresentaria quem era o matador da Mônica. Como não foi feita a perícia inicial, não se tinham fotos. Então as únicas fotos que tinham foram tiradas, eu não sei se foi pelo delegado, não me lembro agora, eram umas 6 fotos de celular. Olhando essas fotos, eu comecei a achar que haviam alguns pontos incongruentes. Por exemplo, na sala onde ela foi encontrada, existia um aparelho de ginástica. A dinâmica, a posição da roupa, a posição do cabelo não batia com essa situação. Então eu achei interessante, puxa, aqui tem alguma coisa diferente, que não está batendo, apesar do local não estar preservado, porque já se passou quase um ano. Eu comecei a estudar a foto e pedi para o Dr. César, acho que seria interessante nós irmos ao local para fazermos uma simulação. Nós fomos para lá, aí nós levamos que precisava de figurantes, levamos a doutora Jane, que fez o papel da Mônica, o doutor Adame, que também são peritos, que fez o papel do autor. E lá nós fizemos a simulação, ou seja, quando eu peguei essa foto de celular, como eu não tinha referência, eu estabeleci um plano cartesiano, porque pela foto do celular, dava para contar o número de tacos do chão, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, a partir desse momento, desse plano cartesiano, eu consegui contar, então eu conseguiria alocar com grande precisão aonde a distância entre o cadáver, a Mônica, e o aparelho de ginástica. Isso foi feito. No local, vendo o aparelho de ginástica, aí que eu realmente, olhando a foto, falei, não bate. A posição da roupa, a posição do cabelo, não está batendo com a possibilidade dela ter se suicidado e por algum motivo se desprendido ou alguém tirado, alguma coisa, por ocasião de socorro, não estava batendo. Então nós fizemos várias reproduções, ou seja, uma vez estipulado o plano cartesiano, eu desenhei com giz no chão a posição que ela estava. E a doutora Jane providenciou uma roupa praticamente igual, e o doutor Adame começou a arrastar de várias posições. E todas as posições batiam com a roupa na posição, as pernas da calça, batia também a posição do cabelo, a blusa que ela estava vestindo estava enrolada, isso em direção da porta para o aparelho
e não ao contrário, e não do aparelho para fora. O autor, como a casa estava fechada, depois da morte da Mônica, não foi mais alugada, eles não mexeram na casa, segundo o pai da Mônica. Quando nós fomos lá para fazer essa reprodução, o Claudemir é que iria nos esperar, porque ele estava com a chave do imóvel. Ele sempre foi muito solícito comigo, uma educação extrema. Eu ligava para ele, professor, pois não, doutor, o que o senhor precisa? Sempre solícito, uma educação fantástica, como ele era com todo mundo. Eu falei, eu preciso dar um pulo na casa, porque tem umas marcas lá no fundo, para vestir pé, o ladrão pode tentar dar pelo fundo, dando a entender que aquilo que ele falava do ladrão, que já havia comentado outras vezes, fosse real. Eu marquei com ele às 10 horas da manhã, peguei alguns peritos da HPP, meus investigadores, escrivão e fomos para o local. Quando nós estamos chegando, me liga o pai da Mônica, dizendo, doutor, o senhor está vindo para cá? Eu falei, estou chegando já. Olha, aconteceu uma desgraça. Eu falei, o quê? O professor foi esfaqueado dentro da casa. Um bandido entrou, deu uma facada nele e está no hospital. Quando nós chegamos no imóvel, vimos viatura da Polícia Militar lá e nos informaram que o senhor Claudemir havia sofrido uma tentativa de furto. Eu peguei os peritos e fomos para o hospital. Com o perito Renato Patoli, os outros investigadores. Lá chegando no Hospital São Paulo, eu tentei entrar na hora que cheguei, não foi possível, porque estava nos procedimentos cirúrgicos, não foi possível. Após o término desses procedimentos cirúrgicos, nós o paciente desceu e nós conseguimos entrar somente 2 pessoas. Aí eu falei com o doutor César, eu gostaria de ir até o hospital, que eu quero ver esses ferimentos. Porque existem os ferimentos que eu chamo de ferimento de hesitação, que são ferimentos assim, múltiplos, de pequena intensidade. Em geral, eles são crescentes, ou seja, a pessoa espeta uma vez, um pouquinho, se acostuma com a dor, até ele dar o ferimento final. A hora que eu olhei, eu falei, não, isso é ferimento de hesitação. Eles eram praticamente paralelos e crescentes, um ponto um pouco, o primeiro um pouquinho pequeno, o segundo um pouco maior e o terceiro maior. Então, isso, e pela disposição dos ferimentos, me caracterizou ferimento de hesitação. E foi feito um laudo disso. A camisa dele foi apreendida, foi mandada para a perícia. E a perícia também constatou sinais de hesitação pela ponta da faca. Era mais um pedacinho do quebra-cabeça. Então, cada vez mais começou a reforçar a ideia de que realmente era ele que tinha sido o assassino, porque não tinha outra pessoa que levava para isso. O que eu precisava, além das provas que eu tinha juntado, eu precisava de mais provas. As provas materiais que eu tinha ali eram muito tênues. Eu precisava da confissão dele. Somente a confissão dele, espontânea, me interessava. Isso foi durante 1 ano e meio que eu fui trabalhando, ouvindo pessoas. Eu ouvi os alunos dele, porque o que acontece? Para a rigidez, ela tem nuances. Uma pessoa como a Mônica, que era esportista, ela tinha um aparelho de ginástica na sala dela. Ela estava morta ao lado do aparelho de ginástica dela. Ela tem a musculatura. Então, quando a pessoa tem muita musculatura, ela tem uma rigidez muito intensa. E pela rigidez, você consegue calcular a hora da morte da pessoa. Se ela estava com essa rigidez muito intensa, naquele momento, 3 horas da tarde, a morte não podia ter sido recente. Essa morte, ela vai indo. Ela começa pelo maxilar, ela vai descendo, vai descendo. Isso por volta de 12 horas, 15 horas, ela atinge o máximo da rigidez. Porque se ela chegou em casa à noite, ela trabalhou o dia todo, veio para casa, chegou em casa, ele disse que ela veio para casa, que ela dormiu em casa. Ele saiu às 7 horas da manhã para ir à aula, disse que deixou ela dormindo. Aí a mãe chega e já encontra ela morta e totalmente enrijecida. Então ela não pode ter sido morta há 3, 4 horas atrás. Então, quando você faz o cálculo, você vai ver que vai dar 4 horas da manhã. Então seria impossível
o marido sair às 7 horas da manhã, ver ela dormindo, e ir dar aula. Não daria a rigidez, o tempo. Era um dos pontos também que eu me apeguei. Ao lado, após a morte da Mônica e essa conversa de bandido entre entrar na casa, é a casa da mãe do investigador de polícia. E esse investigador de polícia botou câmeras na casa para proteger a casa da mãe, que a mãe mora sozinha. E essas câmeras filmaram o professor chegando de manhã e entrando na casa. E nós temos essa imagem também vai ser levada, com certeza foi levado ao júri. Ele entrou na casa e ninguém entra atrás dele. No depoimento ele disse o seguinte, que ele entrou na casa, a pessoa entrou atrás dele, agarrou ele pelo pescoço, deu algumas facadas nele, tirou a carteira do bolso dele e levou o dinheiro dele. Bom, ele tem quase 1,90 m. Essa pessoa, para fazer isso, tem que ter pelo menos 2,20 m. E ter pelo menos 4, 5 braços para fazer tudo isso. Seria impossível isso daí. De posse dessa imagem, eu falei, agora chegou o momento de eu pegar. Porque sempre, desde o começo, eu sempre falei para todo mundo, ele vai confessar para mim uma boa, sem fazer nada. Ele vai ter que confessar, eu vou esnucar de um jeito que não vai ter como sair fora. E foi o que eu fiz. Eu trouxe ele para cá, ele sentou na minha frente e falei, me conta o que aconteceu, Mica. Ele começou a contar, eu falei, para que você está mentindo. Primeira coisa, você mentiu em relação a tal outras coisas. Falei um monte de coisas que interessava menos. Eu fui no ponto que interessava mais, que seria a autolesão que ele fez. Ele foi condenado por esse crime. Houve condenação por esse crime. Condenação irrisória de 3 meses de cadeia, por falsa comunicação de crime. Porque ele fez um BO, que ele foi lesionado por um bandido, o bandido roubou ele. Quer dizer, ele enganou a justiça, enganou a polícia, tomou tempo de policiais que quiseram tirar o BO. Ele foi condenado por esse crime aí. 3 meses, não é nada, mas tudo bem, mas foi. Ele está mentindo para mim. Peguei e comecei a mostrar a imagem do computador para ele. Olha você chegando aqui. Não tem ninguém entrando atrás de você. Passa o seu tempo. 1h e pouco. Agora chega a viatura da PM. Você mentiu para mim. Não, mas isso aqui falei. Eu sabia que você ia fazer isso, Mica. Tinha certeza que você ia fazer isso. Desde o começo eu sempre soube que era você. E agora eu vou mostrar para você, porque olha aqui, eu tenho a chave da casa. Eu vou na casa na hora que eu quero. Agora eu vou mostrar para você, você dentro da casa, se autolesionando. Abri a gaveta, peguei uma caixinha de CD, peguei o CD, pus no computador. Na hora que eu botei no computador, falou, para, doutor, para. Não precisa mais, foi eu que matei a Mônica. Eu não tenho essas imagens. A história dele não me convence. Ele sacou todo o dinheiro dela, que ela tinha. Ele falou que a matou por causa do sofrimento dela. O sofrimento dela era muito grande. Ela sofria vendo seus pacientes que eram abandonados pelos pais. Os pais pagavam para o fisioterapeuta ir lá e não davam uma assistência, de carinho. E aquele sofrimento fazia mal para ela. Eu, para acabar com o sofrimento dela, eu matei ela. Gente, ela amava o que ela fazia. O sorriso dela era a marca registrada dela. Não venham me dizer que é porque sorria demais, é porque tinha algum problema, é porque queria esconder. Não. Era a vida inteira dela, a marca dela era o seu sorriso. Ele planejou isso daí. Porque quando eu chamei os alunos da escola para vir até a delegacia, eu vi um por um, eu queria saber se essa prova, como foi a aula dele. Foi uma aula normal? Eu estou lidando com um psicopata. Se alguém mata uma pessoa e vai dar mal, é um psicopata, não é uma pessoa normal. Não, ele deu prova. Deu prova, tudo bem. Essa prova já estava agendada ou ele resolveu dar prova na hora? Não, essa prova já estava previamente agendada. Então ele planejou o crime. Ele sabia que aqui naquele dia tal, ele não ia ficar exposto aos alunos, que ele ia estar nervoso. Então ele matou a Mônica e foi dar aula dele, deu a prova e ficou no fundo da sala, só pegando as folhas de prova, sem falar com ninguém. Então não foi as coisas que brigou com a Mônica, isso é mentira. Nenhuma emoção ele esboçou no momento da confissão dele. Ele foi tranquilo, pausadamente, ao ver essa confissão dele, é muito tranquila. Apenas um momento em que ele se emociona, que quando na casa já, ele vai pegar a corda com que ele usou para matá-la. O único momento que ele para, eu vejo que cai
2 lágrimas dele, foi somente esse momento, são apenas 2 lágrimas, mas nada mais. Ele premeditou, não houve provocação, ele realmente mostrou que ele agiu como um bicho mesmo, né? Um animal, né? Sobre a posse um predador, né? Sobre a posse do seu bem, é meu, matou ela dormindo, né? Porque ela estava no seu sono mais profundo, 4 horas da madrugada, pula sobre o corpo da pessoa, imobiliza o corpo com a coberta, do jeito que ela estava, né? Dormindo, passa o laço no pescoço e a mata. Quer dizer, por que uma menina com 37 anos, na flor da idade, em ascensão profissional, né? Não tem porquê isso. Não, ela só queria o bem, ela só queria ser feliz. De jeito nenhum. Eu não perdoo. Mas de jeito nenhum. Mas nem que ele venha me pedir. Mas de jeito nenhum. O que ele fez para minha filha é imperdoável. Ele tirou o sol que ela tanto adorava, tanto que ela queria, que ela tanto perseguia. Ele não deu chances para ela. Esse cara é muito maior do que eu. Ele pesava mais de 100 quilos, 1,80 m. Ele esperou ela dormir. Ele esperou ela pegar no sono profundo. Ela era extremamente friorenta. Ela estava debaixo de cobertores. Esse cara subiu em cima dela na cama. Ele a pressionou com os 2 joelhos. Ele passou uma corda de varal nela. Ela nem ficou sabendo do que estava acontecendo. Ela morreu sem saber que ela estava morrendo. Como é que eu posso perdoar um homem desse? Eu espero que ele pague por esse crime dele. Foi um crime terrível. Não é apenas um homicídio simples, pô. A torpeza. A coitada está dormindo, pô, não tem uma reação de defesa nenhuma. Tá à noite, de madrugada, tá no seu sono mais profundo. Tudo isso tem que ser levado em conta. Levou o dinheiro dela, acabou com o dinheiro dela. Tudo bem, eles viviam uma vida em comum, mas esse dinheiro era dela. Esse dinheiro, ela tem um sonho para fazer com esse dinheiro. Ela queria viajar, ela estava planejando uma viagem. Esse dinheiro estava guardando para viajar. Ele limpou o dinheiro dela. Nós temos fotos dele sacando todo o dinheiro da conta. Não sei se as pessoas sabem, mas quando você saca algum dinheiro no banco, no caixa eletrônico, você é fotografado. Todos os caixas eletrônicos. Sua foto está guardada lá. Porque amanhã depois, se na sua conta você reclamar para o gerente que o dinheiro sumiu, eles vão puxar lá e vão mostrar sua foto você tentando enganar o banco. Quando há esse tipo de golpe. Às vezes é um filho, uma filha, que foi tocando da mãe e vai lá e saca o dinheiro. Eles acabam mostrando a foto da filha da mulher. Não é bandido, nem é o banco. É só a própria filha que está sacando dinheiro. Por isso que são fotografados. Eu estou fazendo tudo o que eu posso e um pouco mais para fazer justiça para ela, porque ela realmente, o que ela fez para mim na vida dela, o sorriso que ela me deu, eu não vou esquecer nunca. E isso aí, a única coisa que eu posso fazer para ela é a justiça que ela tem, que ela merece. Ela merece, sim. Ela merece com que ele vá preso e pague pelo que ele fez. A satisfação, ela é boa e má ao mesmo tempo, né? Porque você revela um lado do ser humano muito feio, né? O lado do assassino. O assassino que está do nosso lado no dia a dia. Aquela pessoa que foi seu professor, a pessoa que você confia. Um professor que tira a vida de alguém é uma coisa muito, muito feia, gente. É uma coisa feia uma coisa dessa, não é um bandido comum. É aquele que te ensina a ser alguma coisa. O professor é o cara que te levanta, que te dá alicerce para você subir na vida. Mas agora espero que ele seja condenado, né? Que ele cumpra o que determina a lei. Mas isso. Eu acho que as pessoas não percebem, não sabem como funciona a polícia. A polícia do cacete bala já é do passado. Hoje a polícia é técnica, a polícia é inteligência, é conhecimento. Você tem que conhecer a coisa, conhecer o processo penal, saber como caminha o processo penal, porque senão não tem falhas. Se tiver uma falha, um bom advogado lá na frente vai quebrar isso daí. Então você não pode ter falhas, tem que ser tudo certinho. Então demorou todo esse tempo, eu pedi paciência para a família, eles entenderam, confiaram em mim, e eu, no final, mostrei a eles que estava certo. Pedi a prisão do professor, a justiça negou, mas agora, nesse mês agora, ele será julgado e com certeza estarei lá com testemunha.
Eu encontro com ela todos os dias. Eu a vejo todos os dias. Eu não consigo dormir mais. Onde eu estou olhando, eu vejo o rosto dela. Não sei, lá em cima existe? Não sei. Espero que sim. Vou dar-lhe um abraço. Meu olhinho de jabuticaba, vou dar-lhe um abraço. Uma saudade muito grande. Não sei o que falar.